Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 26 de outubro ao dia 1º de novembro. Chegamos à última semana do mês e a gente vai se encaminhando cada vez mais para a reta final do ano de 2020, que eu tenho certeza que trouxe muitos aprendizados, né, para todo mundo. Então, o que a gente vai ter nessa semana? A gente vai ter uma semana que termina, né, que culmina com uma lua cheia no signo de Touro. Então, a gente chega ao ápice de um ciclo, né? Então, nesse momento, as coisas podem ficar um pouco mais intensas, um pouco mais afloradas, né? Então, tudo aquilo que a gente vinha, de certa forma, conseguindo esconder, conseguindo segurar dentro da gente, é como uma represa que se rompe, né? Então, é uma semana que sim, as nossas emoções podem estar um pouquinho mais afloradas e um pouquinho mais descontroladas também, dependendo do nível aí dessas emoções que a gente vem represando dentro da gente. Mas eu considero, né, particularmente, uma semana muito especial, porque ela vai trazer pra gente a possibilidade da gente se conectar com a nossa verdadeira essência, com aquilo que reside dentro da gente, no mais profundo do nosso eu. Então a gente vai ter a possibilidade de se conectar com intuições, de se conectar com mensagens, com sincronicidades que podem acontecer, porque a gente vai começar a semana com uma lua em peixes. Então, na segunda e na terça, a gente vai ter aí essa energia pisciana e a lua vai estar fazendo muitos e muitos bons aspectos. Então, essa abertura no céu, ela traz para a gente a possibilidade de se conectar com quem a gente é de verdade. E a gente sempre tem que lembrar que nós somos seres espirituais vivendo essa experiência temporária aqui na Terra. Eu acho que quando a gente coloca isso em perspectiva e a gente se lembra que isso aqui é só uma experiência passageira, as coisas elas ganham uma nova abordagem, uma nova visão. A gente começa a valorizar mais o que realmente tem valor e isso vai se conectar com justamente o que está pedindo a lua em Touro lá no fim de semana. Então é uma semana que ela se fecha hermeticamente, né? Ela se junta num círculo ali para mostrar para gente com o que você vem se conectando de verdade e o que isso está trazendo para sua vida, porque tudo que a gente tem ao nosso redor hoje, tudo aquilo que a gente está vivendo, está muito relacionado com aquilo que a gente está vibrando, conscientemente ou não. Então todo o processo de despertar que a gente está vivendo é para a gente passar a perceber essa relação que existe entre aquilo que eu vibro e aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho ao meu redor, né? Eu sei que num primeiro momento, quando a gente desperta, a gente não consegue entender muito bem como que eu, de certa forma, criei aquilo que está ao meu redor, né? Principalmente quando aquilo é muito caótico, mas aos poucos a gente vai compreendendo, aos poucos a gente vai limpando, e quando eu digo limpar, é simplesmente acessar uma nova visão sobre aquilo, é entender que vai muito além do que parece. Então aproveita na segunda e na terça, porque a gente vai estar com uma energia mais sutil no ar, para se conectar com a sua intuição, para se conectar com seus guias, com seus anjos. Tem um exercício que é bem interessante e eu recomendo que você faça, se você sentir de aprofundar, né, um pouco mais essa conexão com seus anjos, seus guias, aquilo que você sentir de se conectar, que é simplesmente fechar os olhos, tomar umas respirações profundas, se conectar com você, tenta focar a sua atenção aqui no centro do seu peito, tá? E nesse momento, quando você estiver bem relaxado, você vai intencionar, você vai emanar uma energia de que você gostaria de conversar com o seu anjo ou com o seu guia. E você vai pegar uma folha de papel, uma caneta, um lápis e você vai começar a escrever para você mesmo. Através, né, de você, o seu anjo vai se comunicar com você. No começo você vai achar que é você mesmo que está inventando, que é você que está criando aquilo, ou você pode começar a escrever aquilo que vem do seu coração. Que carta, que tipo de conteúdo você escreveria para você no momento difícil, para tentar te animar talvez. Então comece a escrever uma mensagem amorosa, tranquila, para esse momento que você está vivendo e você vai ver como vai vir alguma coisa aí, como você vai começar a escrever e aquilo vai começar a fluir através de você.
tá? Então confia. Se a gente fica lá com a mente bloqueando, é um pouco mais desafiador. Mas se você soltar, se você confiar, né, e que aquilo está sendo escrito através de você e é sim uma mensagem especial para você, com certeza você vai receber uma mensagem muito especial, tá? Então é o exercício que eu recomendo aí para o começo da semana ou quando você sentir. É que eu acho que nesses 2 dias a conexão vai estar muito aberta, o campo vai estar muito aberto. A gente pode sim estar um pouco mais sensível também, tá? Então, nesses momentos, se a gente não se conecta com uma egrégora positiva, dependendo da nossa faixa de frequência, né? Então, se eu ficar lá pensando nos problemas, focando, né, em tudo que está dando errado, ficando na energia da reclamação, da crítica, olhando tudo ao meu redor que não está dando certo, a tendência é que isso me drene e que isso baixe a minha frequência e que eu fique preso ou presa nessa lamentação. Então a energia pisciana, ela traz o vitimismo, ela traz essa coisa de se sentir perdido, de não saber o que fazer, de se sentir abandonado aqui na Terra, como se a gente estivesse aqui jogado sem saber para onde ir ou o que fazer. Então cuidado com essa tendência. Mas caso você decida levar sua frequência, sair dessa polaridade do vitimismo, da lamentação e você se conectar com o seu coração, com o seu anjo, seu guia, você vai perceber que vão começar a surgir mensagens, sincronicidades, tudo que tiver de certa forma te guiando para onde você deseja ir. Então eu considero uma lua muito especial, 2 dias muito especiais, porque vai estar uma via aberta mesmo, não tem nada ali dizendo que existe um desafio ou alguma coisa mais chata, digamos assim. É como se fosse mesmo um caminho aberto para quem quiser segui-lo. E como que a gente vai fazer isso? Elevando a nossa frequência. Então começa a semana numa frequência de gratidão, numa frequência de alegria por estar aqui vivendo essa experiência, sabendo que você cria a sua realidade e você se conectando com essa verdade, com você mesmo, com a sua essência, com quem você é de verdade, pode ter certeza que a sua semana vai começar de uma maneira completamente diferente. Na terça, a gente ainda vai ter Mercúrio e Vênus entrando no signo de Libra. Então, dentro dessa frequência, a gente vai estar mais voltado para os nossos relacionamentos, a gente pode sim acessar mais a diplomacia, a gentileza, o equilíbrio dentro da gente, tá? Vai ser muito importante esse aspecto, é até por isso que eu tô falando dele aqui, porque na quarta-feira a Lua vai entrar em Áries, e aí a gente vai ter sim, quarta e quinta principalmente, sexta até às 6 da tarde, os dias mais desafiadores da semana, tá? Então, esse posicionamento, né, entrada de Mercúrio e Vênus em Libra, já mostra que a gente vai precisar acessar a diplomacia, a paciência, a gentileza, porque talvez na quarta e na quinta principalmente, sejam dias mais desafiadores, em que a gente se sinta mais ansioso, mais irritado, ou que a gente perceba essa energia ao nosso redor. Então, dependendo de como a gente estiver vibrando, a gente pode atrair sim pessoas mais impacientes, mais irritadas, que vão estar ao nosso redor, ou a gente sentir essa energia dentro da gente. Como essa lua, ao contrário da lua pisciana, vai estar fazendo aspectos muito desafiadores no céu, encontrando inclusive Marte, que está retrógrado ali e é o regente desse signo, a gente pode sentir um pouco desse freio sendo puxado. Então, ao mesmo tempo que a gente quer fazer muita coisa, que a gente está super cheio de ideias ou de projetos ou de coisas que a gente gostaria de estar fazendo, pode ser que a vontade não venha, pode ser que as questões externas bloqueiem, né? Então a gente encontre muitos bloqueios, muitos conflitos, muitas cobranças, e tudo isso, todos esses conflitos, né, no fundo são arestas que a gente precisa parar, são ajustes que a gente precisa fazer para que a gente possa ir na direção correta. Então, se as coisas começam a dar errado, se começa a ter muitas questões para resolver mesmo, a gente tem que parar e observar, né? O que eu estou forçando aqui? Então, para onde que eu estou indo, né? Que no fundo a porta estava fechada e eu talvez esteja forçando, ou que talvez não seja o momento adequado. A gente vai ter que lidar com a nossa
pressa. A gente está vivendo num momento em que a gente quer tudo para ontem, ou que as coisas estão muito aceleradas, e isso tem muito a ver com essa nossa conexão ininterrupta com a internet, com a rede, a grande rede, né, a inteligência artificial. Então a gente está mudando o nosso tempo, né, externamente, achando que tudo tem que ser nessa mesma velocidade, acompanhando toda essa velocidade que a rede traz, mas o nosso corpo, o nosso tempo interno é outro, e isso está causando um desequilíbrio dentro da gente. Então a gente vai ter que parar e observar. Por que tanta pressa? Para onde que eu estou indo de fato, né? A gente tem que entender que a pressa, ela só nos afasta da gente mesmo. Ela só nos afasta do nosso ritmo interno e faz a gente achar que sempre está atrasado, que sempre está ficando para trás e não consegue fazer as coisas com presença. A gente não está presente em tudo que a gente faz, a gente não está o tempo todo, né, ou a maioria do tempo como deveria, no momento presente, né? A gente está ou lá no passado, revendo tudo, sofrendo com as mágoas, com as questões que não deram certo, ou até relembrando sim das coisas boas, mas ficando preso ou presa àquilo, achando que nunca vai acontecer de novo, vai ser igual, né? Ou a gente está lá no futuro, no tenho que fazer, no como vai ser, nas preocupações, na dúvida. A gente não olha para o futuro com confiança, com otimismo, a gente só olha com dúvida, a gente só olha com escassez, né? E se a gente focar no momento presente, a gente vai ver que a gente tem tudo que a gente precisa aqui agora. Então, por que lá no futuro não seria assim? Se o que eu estou vivendo hoje me dá todas as condições que eu preciso para viver e ser feliz, por que lá no futuro seria diferente? Percebe? Então essa ansiedade, né, essa ânsia de viver as coisas sem ter controle de nada e querendo controlar tudo ao mesmo tempo é a nossa maior armadilha. É o que faz a gente sair do eixo, né, e perder o nosso próprio ritmo interno e a conexão com a nossa essência, né? Então essa semana, nesses dias aí, pode ser que mexa muito nesses temas, tá? Então se você se sentir dessa forma, agradeça, no fundo você está sendo convidado, convidada para reajustar algumas coisas aí, deixar de ligar para algumas regras, para algumas questões de tenho que, de obrigações que talvez a gente mesmo se colocou ou a gente aceitou sem questionar. Não é porque todo mundo está assim que a gente tem que estar assim também. Pelo contrário, se a gente está percebendo esse movimento e a gente percebe que ele nos faz mal, a gente tem que parar, né? Porque senão a gente acaba indo também nessa corrente, nesse fluxo, e a gente está sendo tão prejudicado quanto todo mundo. E a gente despertando, a gente percebendo, eu posso ajudar o outro, inclusive, viu? Isso aí não é interessante, isso daí não é bom para você, isso aí não é produtivo como você acredita, né? Então a questão da produtividade está muito em voga esse ano, né? E a gente tem que entender que a internet ela funciona 24 horas, né? Mas a gente não, a gente precisa do nosso tempo, a gente não consegue dar conta de tudo e tá tudo bem, né? Então foca naquilo que você realmente consegue e faz sentido para você nesse momento, tá? Eu acho que isso é muito importante, mas só para avisar que esses dias aí, quarta, quinta, sexta, já vai estar mais intenso, até porque daí no sábado a gente tem a lua cheia, a gente tem o ápice, então é uma semana que se encaminha para essa energia, né? Daí na sexta-feira, às 6h18, a Lua vai entrar finalmente em Touro e aí ela vai fazer esse movimento de oposição ao Sol e depois também vai se opor a Urano, mas isso só no sábado, tá? Então a Lua cheia oficial é no sábado. Na sexta a gente já vai conseguir vê-la no céu quase cheia, né? Então a gente já sente bastante essa energia e eu vejo essa Lua muito no sentido de iluminar os nossos apegos, né? Porque a lua cheia é o sol de frente para a lua, né? O sol iluminando essa lua e a lua é o nosso inconsciente. Então tudo que tá lá no fundo, né? Lua em Touro fala muito dos nossos apegos, daquilo que a gente mantém ali por segurança, por medo de perder, por possessividade. Então quais são as nossas posses ali, né? Internas, porque a gente tem a ideia que possui algo, mesmo algo que a gente fala que é nosso, por exemplo, essa aqui é a minha blusa, é uma ilusão, é uma ideia que eu tenho que isso me pertence, mas no fundo nada nos pertence, nem o nosso corpo, né? A gente vai deixá-lo aqui, então talvez mexa um pouquinho sim
com esses apegos para que a gente perceba que nós não possuímos nada e que assim a gente pode usufruir de tudo com muito mais leveza, inclusive, porque senão a gente acha que a gente tem que manter na nossa vida a qualquer custo e a gente sofre por isso, porque as coisas elas são impermanentes. Então, como é que eu vou viver de uma maneira em que eu acho que eu tenho que manter as coisas, sendo que elas escapam pelas minhas mãos, né? Pelos vãos, assim, dos meus dedos. Então, a gente tem que perceber quais são os nossos apegos. Talvez isso fique muito claro, talvez venha, assim, através de perdas, né? Até porque a gente tem que pensar que a gente está aí, né? Dia 31 vai ser dia das bruxas, dia 1º é dia de todos os santos, né? E o dia 2 é o dia dos mortos, né? Dos finados. Então, são 3 dias aí que tem uma simbologia muito grande, tá? Tem uma questão energética muito forte no inconsciente coletivo. Então, são sim dias de muito trabalho energético, eu vejo, tá? Vão ser dias que vão sim pedir pra gente algum trabalho interno e isso pode vir à tona de uma maneira externa. Se a gente faz isso por livre e espontânea vontade, se a gente se acolhe, se a gente olha para dentro, se a gente observa, se a gente percebe, né? Se a gente medita e fica junto da gente ali, revendo os nossos padrões, aquilo não precisa acontecer fora. Então, se acontece fora é porque eu não estou percebendo, né? Se a gente já fizesse esse trabalho, se a gente já transformasse internamente as nossas questões, não precisaria ter a projeção externa, né? Só teria a projeção externa daquilo que eu já estou trabalhando. Então, as coisas já aconteceriam de uma maneira mais positiva, né? Então, que fique claro para a gente nesse momento. Se vier algo, agradeça, observe, não fuja disso, não ache que é uma coisa horrível e que você não dá conta, porque você sim dá conta. Se apareceu para você, é porque você consegue ressignificar isso, tá? Em relação ainda a essa energia da lua em touro, né, que vai estar sábado e domingo o dia todo no céu, ela vai pedir para a gente olhar para os nossos valores também. Então, nessa questão do apego, a gente vai ter que ressignificar o que realmente tem valor para a gente, o que realmente importa, a questão da autovalorização também. Então, a gente fica projetando muito no outro o nosso valor, se o outro me vê, se o outro me elogia, se o outro me nota, né, me traz esse senso de valor externo, eu me sinto valorizada. Caso ele não faça isso, eu não tenho valor nenhum. Então a gente precisa desatrelar isso e começar a perceber que a gente tem valor pela gente mesmo, no sentido de eu me valorizo, eu sei que o que eu faço é importante, eu sei que o trabalho que eu tive fazendo isso tem valor para mim, não importa o que o outro diga, o que o outro faça, porque o outro ele está preocupado com as questões dele e quando a gente fica projetando, né, essas dores, essas questões nos outros, a gente se perde da gente mesmo e a gente não consegue ver e reconhecer o nosso próprio valor, que não tem nada a ver com o outro, tá? Então pode ser que também toque algumas feridas nesse sentido. E touro, por fim, fala da questão do tempo, né? Então a gente vem dessa coisa agitada e touro vem pedir pra gente assentar as coisas, sabe? Leve o tempo que for, as coisas elas vão acontecer no tempo certo e não no tempo que a gente quer, tá? Então perceber também isso. E confiar mais no tempo das coisas, soltar, entregar, entender que cada dia é um tijolinho dentro da nossa eternidade, né? E mesmo que não seja nessa vida, porque ela não é eterna, a gente sabe disso, a nossa alma sim é eterna. Então a gente sabe que o que eu estou construindo hoje está totalmente relacionado a tudo que eu vou viver e a tudo que eu já vivi, porque está tudo conectado, né? Então saber que o que eu faço hoje tem sim ressonância na minha vida, seja nessa ou em outra, seja em qualquer visão ou limitação de tempo e espaço em que a gente esteja, tá? Então é isso que eu tenho para a semana que vai começar aí. E agora vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa cartinha aqui, desaceleração. E eu acho que ela é bem autoexplicativa, né? Não vai ter nem muito o que eu falar aqui, o que acrescentar, porque tanto pela imagem, né, de uma tartaruga aí, que é bem simbólica, né? É bem clara a mensagem da tartaruga enquanto animal de poder, né? A medicina que ela traz pra gente,
quanto também essa palavra, né, a desaceleração dentro de uma semana de lua cheia e de lua em Áries, né, dessa coisa frenética que a gente está vivendo. A gente não pode esquecer que Marte está retrógrado até o dia 13 de novembro. Então, até lá, por mais que a gente queira forçar as coisas, por mais que a gente queira fazer muitas coisas, a gente não vai conseguir. O tempo, ele tá assim pausado mesmo, as coisas estão um pouco mais lentas e pesadas, que é para a gente ressignificar isso, para a gente perceber o quanto a gente está correndo e não sabe nem por quê. Então que essa semana a gente consiga diminuir o ritmo, se permitir, porque se a gente ficar muito acelerado, com certeza essa lua cheia ela vai trazer sim muitas coisas para a gente trabalhar. Se a gente tiver num ritmo mais lento, mais cadenciado, digamos assim, mais alinhado com a nossa alma, a gente vai conseguir absorver o melhor dessa energia, tá? Então se você puder essa semana, descanse, relaxe, diminua o ritmo e principalmente não se cobre tanto, porque você está apenas se preparando, tomando fôlego, digamos assim, recuperando a sua energia para que lá na frente você possa voltar a caminhar novamente. A gente não pode achar que o que a gente está vivendo hoje é para sempre. A gente fica muito preso a essa ideia e por isso a gente sofre, a gente não respeita. Então agora é inverno, digamos assim, então tá frio, não adianta eu querer usar regata, né? A gente respeita o clima, porque a gente sabe que depois vai vir o verão. Então por que na nossa vida a gente não age da mesma forma, a gente não respeita os nossos ciclos internos, tá? Então essa é uma semana para a gente diminuir o ritmo e se conectar mais com a gente mesmo. E a pergunta que eu quero deixar para você essa semana, antes da gente finalizar, é do que você gostaria de se desapegar. Aproveita esse movimento, porque no fundo a gente sabe, né, do que a gente precisa de se desapegar, o que a gente precisa soltar, né, qual ilusão de controle a gente precisa simplesmente entregar para o universo, sabendo que ele sabe conduzir a nossa vida melhor que a gente, né, e não que a gente não deva querer nada ou buscar nada, é apenas confiar. Né? Confiar que existe uma guiança maior, porque se a gente imagina ou sente que a gente está aqui perdido e jogado nessa vida, com certeza a gente tem uma visão um pouco mais negativa, eu diria, né? É importante a gente se conectar com algo maior e entender que tudo faz parte de um processo e que a gente é só uma partezinha, uma pecinha dentro de um grande todo, né? Um grande quadro maior. E é importante a gente se conectar com esse quadro e saber que ele está vendo de cima, ele está vendo mais que a gente, como se a gente estivesse preso num labirinto e ele pudesse conduzir a gente olhando de cima, tá? Então deixa para mim aqui embaixo do que você quer se desapegar e vamos fazer essa área de comentários um espaço de transmutação dos nossos apegos, que tudo aquilo que a gente coloque aqui realmente seja transmutado na energia dessa lua cheia. E falando em lua cheia, eu também vou deixar aqui embaixo a meditação de lua cheia para você se conectar com essa energia, né? Vai ser uma lua cheia bem poderosa, inclusive, né? No dia 31 aí, dentro dessa simbologia bem forte, eu sei que vai estar trazendo muitos processos à tona. Então que a gente saiba lidar com eles da melhor forma e a meditação é uma das melhores ferramentas, tá? Outra ferramenta que eu recomendo bastante para a gente trabalhar a energia, para a gente se trabalhar internamente e para, de certa forma, conduzir a nossa vida de uma maneira mais leve e tranquila, é o Theta Healing. Eu não sei se você conhece essa técnica, essa ferramenta, mas ela é uma ferramenta, né, de cura, uma técnica muito profunda que faz, de certa forma, uma reprogramação dentro da gente, uma reconexão com a nossa própria centelha divina. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre essa técnica, em aprender como que ela funciona e poder usar ela, seja em você, num nível pessoal mesmo, de transformação pessoal, seja ajudando outras pessoas da sua família, do seu convívio ou profissionalmente falando, porque é sim um certificado internacional, tá? Que você pode usar em qualquer lugar do mundo. Eu vou fazer uma última turma de Theta Healing esse ano, tá? É a última turma do ano
para a gente se conectar com essa frequência, com essa energia. E eu vou deixar aqui embaixo todas as informações, data, valores, como que funciona, o que é a técnica. Então, só para avisar você que eu tô com as inscrições abertas para a última turma de Theta Healing desse ano. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, deixa um like aqui para mim, se inscreve no meu canal para ele continuar crescendo e atingir mais e mais pessoas com a minha mensagem, com a minha energia. Eu agradeço de verdade você que chegou até aqui e você que me acompanha toda semana ou se é a primeira vez também. Grande beijo e até mais. Tchau, tchau.